guerras, fome, doenças, vícios, problemas familiares, crise financeira. Tem cercado a sua vida? O Templo da Casa de Deus traz até você o programa Vivendo pela Fé. Apresentação: Pastor José Carlos. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Está entrando no ar mais um programa Vivendo pela Fé, um programa da Igreja Templo da Casa de Deus, onde nós estaremos, nesse propósito que vamos levar ao seu coração a palavra de fé, uma palavra que com certeza pode mudar a sua vida, e essa palavra é a palavra de Deus, porque nada melhor do que o plano do próprio Deus para a nossa vida, porque muitas vezes o ser humano faz os seus planos, procura o seu caminho, mas é Deus, na verdade, que nos mostra o caminho certo. Mas nós vamos, ao decorrer do programa, estar falando mais sobre isso. Eu quero agora pedir a Deus, em primeiro lugar, que abençoe e nos dê a direção desse programa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos iniciando, a Deus, mais um programa Vivendo pela Fé. E que através desse programa possamos levar, Senhor, o coração de cada pessoa que nos assiste, que vai assistir esse programa, que o Espírito Santo, Deus, venha tocar, porque é a única esperança de uma vida de vitória, de uma vida tranquila, uma vida de paz. Que o Espírito Santo nos dê a direção na palavra, tudo que venhamos falar, Senhor, venha ser inspirado pelo Senhor, porque o Senhor conhece a necessidade de cada pessoa, e que nada atrapalhe essa pessoa de ouvir esse programa, de assistir esse programa. Por assim nós entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. E eu quero também convidar você a preparar um copo com água, porque no final do programa eu quero fazer mais uma oração, e eu quero orar em seu favor, em favor da sua família, porque com certeza você não nasceu para sofrer. E eu quero chamar aqui já o pastor Jorge, que já está aqui no estúdio. O pastor Jorge está chegando aqui, Pastor Jorge, graças a Deus, Amém. Pastor Jorge? Graças a Deus. Estamos de volta para mais um programa, Com certeza. E é importante, quantas pessoas que estão agora nos assistindo através da internet, através da ConTV, através do programa na televisão, na ConTV, estão precisando, buscando, e muitas vezes as pessoas não entendem o porquê de tantos problemas na sua vida. Por que esse mundo ele está do jeito que está? Cada dia a gente percebe que está piorando, não há uma mudança, por mais que o homem queira mudar, é como assim, o homem, quanto mais o homem tenta resolver os problemas, ele mais aumenta os problemas, mais as dificuldades elas têm crescido na vida das pessoas. E muitas pessoas até têm se perguntado: e Deus? Será que não foi Deus que fez tudo isso? Não é essa a vontade de Deus? Mas com certeza não é verdade, pastor? Com certeza, até porque quando nós vemos na palavra, a vontade de Deus ele é boa, agradável e perfeita. E a gente vê que essa vontade boa, agradável e perfeita não tem nada a ver com este mundo. Pelo contrário, é um mundo de lutas, um mundo de dificuldade, onde há o egoísmo, onde é um querendo sobressair sobre o outro, onde o amor tem se esfriado de muitos, como a própria palavra diz. Mas eu creio que se a gente buscarmos a Deus e conhecermos a vontade dele,
essa vontade de Deus pode não se concretizar no mundo, mas vai se concretizar na nossa vida, daqueles que buscam, daqueles que clamam, daqueles que se tornam filhos de Deus, pois as promessas não é para todos, as promessas é para os filhos, né, pastor? Com certeza. Eu estou até procurando aqui, quando o senhor estava falando, né, até me veio aqui essa palavra aqui no livro de Isaías, né, no capítulo 45, né, que diz assim, ó, no capítulo 45, no versículo 18. Porque assim diz o Senhor, você vê, olha só, pastor Jorge, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não o outro. Verdade. Quer dizer, Deus criou o céu, Deus criou a terra e estabeleceu, que não criou, veja só, né, para ser um caos, que não a criou para ser um caos. Quando Deus criou todas as coisas, não criou para a terra ser um caos, o caos que está hoje, né? O caos que a gente vê no dia a dia, na vida das pessoas, né? Mas o que, se Deus não criou, por que então, né, a terra está? Quer dizer, o profeta Isaías estava falando, né, que ele não criou para ser um caos. Por quê? Porque esse caos já começou. Agora, quando que começou esse caos? A partir do momento, né, que o homem escolheu o seu caminho, né? O caminho da desobediência, né? Da desobediência, né, da sua própria vontade, e que ainda, né, continua buscando por caminhos que não é o caminho que vai levar a pessoa à felicidade, né? Pelo contrário, buscam por caminhos, até aqui em Provérbios, se eu não me engano, Provérbios 14, que fala a respeito do caminho, que há caminhos que ao homem, né, parecem direito, é Provérbios 14, versículo 12, há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Quer dizer, há caminhos que ao homem parece direito. Quer dizer, por que parece direito? Porque a pessoa muitas vezes, ela anda por caminhos que ela não pensa nas consequências. Ela olha o momento, né? O parece, né? Há caminhos que ao homem parece direito. Quer dizer, por quê? Porque ela está olhando o momento. Né? Aquele momento ali para ela é agradável. Porém, as consequências com certeza não serão. O problema, quando a pessoa olha, parece, quer dizer, parece é algo que a pessoa está se enganando. Assim, olha, parece está se iludindo, parece que a sua camisa é branca. Não, mas não é. Quer dizer, é uma ilusão, parece. Então ela está se iludindo, está levando. Quer dizer, por que forma uma ilusão? Né? Uma ilusão, ela se forma no desejo da pessoa. Porque ela não vai, né, ter uma ilusão ou ver algo que ela não esteja desejando. Né? É como, por exemplo, a pessoa está no deserto, está com sede, né? Ela está pensando em quê? Em água. Aí quando ela fica pensando tanto que ela começa a ver miragens, né? Porque aquilo que ela deseja, daqui a pouco a mente dela vai começar a criar, né? E na vida do ser humano também. Com certeza. Né? Há caminhos que ao homem parece direito. Agora, pastor, então tudo bem. Como que eu vou então saber o caminho certo? Tá? Isso é uma pergunta. Os discípulos perguntaram para Jesus. Quando, né, Jesus disse, eu vou para o Pai, os discípulos disseram, Senhor, mostra-nos o caminho. Né? É João 14, né? Vamos ver aqui. Coincidiu assim, não é coincidência, é a palavra de Deus, né? Em Provérbios 14, agora em João também, capítulo 14, que fala a respeito do caminho, né? Aí diz assim, ó, capítulo 14, versículo 5, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Quer dizer, eles não sabem, na verdade, eles não tinham entendimento para onde Jesus ia. Por quê? Porque na verdade eles não estavam entendendo
o que Jesus estava ensinando. Até aquele momento, né, eles não estavam tendo a capacidade, por quê? Porque eles só tiveram a capacidade de entender quando eles receberam o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos dá o entendimento da palavra. Hoje é diferente. Quem nos traz o entendimento é o Espírito Santo, né? Que nos leva a entender que há sim um caminho. E Jesus não está, quando ele disse, né, vocês sabem o caminho, né, aqui no versículo 4, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Quer dizer, vocês sabem o caminho. Aí Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Jesus não estava dizendo o caminho, uma crença religiosa, né? Porque as pessoas acham que o caminho é a crença, é a religião. E até essa falou assim, quantas pessoas que hoje têm a mesma dúvida de Tomé, né? Qual caminho, para onde que eu vou, qual religião, qual crença, o que vai me levar a Deus, né? Quantas pessoas estão perdidas e procurando um caminho, né? Quer dizer, porque a pessoa, o que diz lá em Provérbios? Que há caminhos que a um parecem direitos. Quer dizer, parece, essa é a solução. Não é, por quê? Porque ela vai andar por aquele caminho. Consequência, ela não vai ver o resultado na vida dela. Ela não vai ter paz de espírito, ela não vai ter alegria, ela vai se iludir, né? Depende do caminho que ela está vivendo, está andando, ela vai pensar que esse caminho, né, ela tem que suportar. Mas no caminho tem pedras, tem espinho, tem obstáculos. Você tem que aceitar os problemas. Quer dizer, de repente, né, ela vai ouvir, né, de uma certa forma que ela tem que aceitar aquela situação. Aí Jesus respondeu aqui, ó, no versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo, não é o pastor, nem os discípulos, né? Nem os discípulos, não é Paulo que está falando, não é Pedro que está falando, Jesus que está respondendo. Eu sou o caminho. Quer dizer, Jesus, por que Jesus ele é o caminho? Porque ele nos ensinou o relacionamento com Deus. Ele andou com Deus, né? A melhor maneira de se ensinar uma pessoa é na prática. Com certeza. Né? É na prática. Porque é como aquele em Provérbios também fala, né, que se deve ensinar a criança no caminho, enquanto ela é pequena, para quando crescer não se desviar. Mas eu tenho que ensinar no caminho. Então quer dizer, se eu vou ensinar no caminho que deve andar, então eu tenho que estar andando no caminho. Porque muitas vezes o filho, pastor, ele pode até não ouvir o que o pai fala, mas ele observa o que o pai faz. Então, são as obras. Então, se eu mostrar o caminho com palavras, pode o filho não seguir, mas se eu mostrar com atitude, com certeza ele vai ver. É que hoje em dia a gente vê o que os filhos muitas vezes vão seguir, tá? O filho vai olhar e vai ter sua personalidade. Não, a sua personalidade vai ser formada nas atitudes que ele vê. Com certeza. Se o que ele vê no dia a dia, ele vê os pais, as pessoas à volta dele, a criança vai ver, né? Aquilo que os adultos estão fazendo, então para ele, para aquela criança, tudo vai ser normal, entendeu? Então ele vai se adaptar àquele meio que ela está, e ali ela vai desenvolver, né, aceitar uma situação, entendeu? Não é que ela não vai ter decisão, mas ela vai, se é normal, então é isso que eu vou fazer, né? Então o caminho, andar no caminho. Quer dizer, quando Jesus diz eu sou o caminho, ele está dizendo, olha, vocês têm que fazer, seguir como eu estou fazendo. O que eu fiz, né? Como Jesus dissesse para os discípulos, como é que eu andei no meio de vocês? Eu busquei a Deus, eu orei, né? Eu enfrentei as dificuldades com vocês, mostrei a fé. Então é isso que vocês têm que seguir, né? Então ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade, quer dizer, porque quem está nesse caminho, que é Jesus, ele anda e conhece a verdade. Conhecereis a verdade o que é?
libertará. Libertará de quê? Libertará, né, do pecado, libertará. João também, Jesus diz, né, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né, porque o filho, o escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre, né? Então é importante que se busque esse caminho. Deus não criou a terra para ser um caos, está bem claro ali, né? Não é para ser o caos que está e está cada dia pior. Agora, Deus vai mudar o mundo? Não. O mundo não vai mudar, né? Esse mundo que nós vivemos hoje vai ter mudança? Não vai ter. Só para pior. Tendência a piorar. Por quê? Porque o mundo, o sistema que está se criando, a tendência é se afastar cada vez mais de Deus. Do caminho, né? Da vontade de Deus. Muitos vão dizer, não é isso que eu quero fazer a minha vontade. Eu já falou outra vez, tem pessoas que têm a sua verdade, né? Não é, mas eu tenho a minha verdade, não. O meu ponto de vista, cada um, não pode ser. Eu tenho que buscar a verdade que Deus. Quando eu chego para Deus e digo, Deus, mostra-me a verdade, tá? Mostra-me. Olha o que aconteceu aqui, ó. Replicou-lhe antes, né? Se tivesse, Jesus diz, respondeu o seu caminho, se me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Quer dizer, como que Jesus mostrou? Andando no caminho. Quer dizer, fazendo a vontade de Deus. É verdade. Jesus mostrou com o quê? Com milagres, com obediência a Deus, porque Jesus obedeceu, Jesus veio e fez a vontade do Pai, né? Jesus fez a vontade de Deus. Então, Jesus mostrou com atitudes. E é isso que precisa muitas vezes nós mostrarmos com atitude, obedecendo a palavra, obedecendo a Deus. Então o que você que está nos assistindo agora deve fazer? Primeiro, qual o caminho que você está andando? Você vai começar a ver o resultado. Parece ser bom, mas está levando você à morte. Não está trazendo o resultado que não você está trazendo espera. Resultado. Você tem que avaliar. O mais importante de tudo é a sua vida, né? Porque Deus valoriza a vida do ser humano. Deus valoriza tanto a vida do ser humano que deu a vida do seu filho pela nossa vida. Aí que está. Se o ser humano, né? Às vezes as pessoas dizem assim, eu estou sofrendo, a minha vida não vale nada para Deus. Pelo contrário, né? Por quê? Porque o homem desobedeceu a Deus, né? Satanás também. Agora, o que Deus deu para recuperar o diabo? Satanás? Deu nada. Agora, Deus deu o filho para recuperar o homem. E foi mesmo pecado, desobediência, rebelião. Isso vê que Satanás era um anjo de Deus, né? Era um anjo. Olha o valor que essa pessoa queria, o valor que Quer dizer, mais importante do que o anjo. Quer dizer, na verdade, o ser humano, né, para Deus, vale mais do que os próprios anjos. Quantos anjos caíram, né, na rebelião de Satanás? Quando houve, né, o diabo se rebelou contra Deus, ele arrastou a terça parte dos anjos. Quer dizer, aí o homem vai dar ouvido à voz, né, do diabo, também se levanta contra a palavra de Deus, quer experimentar se realmente aquilo que Deus falou ia se cumprir, quer dizer, quer testar, que né? faz a vontade da carne, quer experimentar o fruto, né? Aí é como a gente estava falando no início do filho, né, da criança, do pai, é como aquela criança que às vezes o pai fala uma coisa e a criança vai desafiar o pai, fazer o contrário, né? E o pai está falando, não faz isso, isso é errado. Eu vou fazer, vou desafiar. Por quê? Porque chega uma idade que o jovem ele quer desafiar, ele quer
mostrar que ele é autossuficiente, que ele pode definir a sua vida. A gente sabe, né? que a juventude, a gente vai mudando, né? Quando tinha uma idade pensa de uma maneira, daqui a pouco já está pensando de outra, e assim a vida toda a gente vai mudando, né? E muitas vezes, o que é importante o pai e a mãe ali junto dos seus filhos? Para dar um limite, né? Tem que haver um limite, para quando ele chegar realmente a ter, né, se tornar maior e ali, vamos dizer assim, ter uma independência para que ele possa saber as consequências dos seus atos, porque muitas vezes o jovem não tem. Eu lembro quando eu tinha 14, 15 anos, 16 anos, eu não sabia, não tinha responsabilidade, não pensava no futuro, nem nas consequências, né? Coisas que eu fiz com 14, 15 anos, quando eu cheguei aos 20 anos, eu pensei, o que eu vou fazer isso, né? A gente sempre vai mudando, e quando eles têm uma certa idade, temos que ter uma assistência para quê? Para quando a gente tiver realmente a necessidade de tomarmos uma decisão, devemos tomar uma decisão certa, né? Então, o que o homem fez? Se levantou e quis experimentar a palavra. Será que Deus está falando a verdade? Não, eu vou provar, vamos ver se realmente vai se cumprir. Consequência, veio o caos. O caos que Deus não criou. Deus não criou o céu, Deus não criou a terra para ser o caos, mas para ser habitada, né? Para que o homem habitasse na terra e fosse feliz. Porém, essa prova, será que Deus vai cumprir a sua palavra? Vamos experimentar, vamos fazer um teste. Até hoje as pessoas vivem, né? O homem vive desafiando Deus. Quantos dizem, Deus não existe? Aí, agora, precisa provar que Deus não existe, que Deus existe? É impossível, né? De tudo que nós vemos e nos movemos, que tem a vida, será que não existe uma fonte, né? Muitos podem dizer assim, mas é uma energia. Então essa energia, Deus, ela tem capacidade de criar, ela tem capacidade, né, de dar sabedoria ao ser humano, porque o homem tem tanta inteligência, faz tantas coisas, né? Hoje tantas coisas que a gente vê aí, criadas pelo homem. Você imagina se o homem usasse toda essa sabedoria para se aproximar de Deus. Se o homem usasse essa sabedoria para quê? Para levar as pessoas. A gente vê tanta gente sofrendo, né? Tantas vezes a gente vê pessoas, né, até mostra nas reportagens, né, pessoas juntando lixo, né, para se alimentar, pessoas precisando, né, de saúde, precisando de educação, tantas coisas, né? E às vezes o homem tem tanta sabedoria e não tem sabedoria para resolver os problemas básicos, porque isso é básico. Tem coisas que é básico, né? É o básico. É como você vai no mercado, você não tem dinheiro para comprar, você compra uma cesta básica, né? É o grosso, como diz, né? Você tendo o principal, aí qualquer coisa que você acrescentar, mas tem que ter o básico, né? Se não tiver o básico, essas coisas, saúde, educação, segurança, isso é o básico, né? É o básico que todo ser humano tem que ter o direito. Porém o homem tem tanta sabedoria para tantas coisas, né? Para criar tantas coisas, né? A tecnologia tão avançada, e muitas vezes não tem a sabedoria para resolver as coisas mais simples, que é mais necessário para o ser humano. Por quê? Porque falta Deus, né? O que tem faltado Deus. Vontade, de repente tem, mas não adianta a vontade se não tiver Deus, a sabedoria de Deus. A direção e a inspiração de Deus. E aí que está, às vezes o próprio homem, ele erra, né? Porque o homem é capaz de fazer coisas impossíveis. Até eu lembro, tem uma passagem, né, que fala de um leproso, Naamã, né? Ele era um herói da Síria. E esse homem, ele tinha uma lepra, né? Por isso que ele era um herói, ele era aclamado como herói. Muitas vitórias o rei da Síria teve, né, com a sua ajuda, porém ele era leproso. E quando ele voltava, ele se escondia, porque a lepra, o leproso, ele era discriminado, né? Então o que aconteceu? Um dia, uma jovem, disse que em Israel havia um profeta.
E esse profeta, ele vai, né, ele vai até o profeta, chega na casa do profeta, e o profeta Eliseu não foi até ele, mandou um mensageiro. Ele disse, ó, diz para Naamã, vai lá no Rio Jordão, dá 7 mergulhos, e ele vai ficar purificado dessa lepra. Aí Naamã se indignou, não, para aí, eu pensei, né, que ele viria a mim, e moveria a mão sobre o lugar da lepra e curaria o leproso. E se foi com indignação. E alguém chega para ele e diz assim, vem cá, Senhor, Naamã, se o profeta te pedisse alguma coisa difícil, tu não faria? Não, faria. Qualquer coisa eu faria, porque eu sou um herói. Mas ele te pediu somente, vai lá e dá os 7 mergulhos. Somente que tu faça isso. Não é difícil, mas vai lá e obedece. E ele foi lá, obedeceu, deu 7 mergulhos e foi curado. Então, às vezes as pessoas se são chamadas a um desafio, algo impossível. Ah, eu faço, aconteço. Mas às vezes são coisas simples que vai resolver. Como é que Deus age na vida do ser humano? Não é de grandes desafios que leva a pessoa a querer mostrar que ela é grande, que ela pode tudo. Não. Deus quer simplicidade. Quanto mais simples, melhor. E só que um detalhe, por que essa pessoa não se aproxima de Deus? Por que Naamã na hora está indignado? Porque faltou humildade para ele. Eles faltam humildade para a pessoa reconhecer. Pensava eu. Às vezes é como assim, ó, pessoas que esperam, querem que Deus venha a ela. Eles achavam tão importante, não, eu vou chegar lá, o profeta vai vir correndo me atender. Ah, eu sou Naamã, olha aí. Né? Eu sou Naamã, eu sou uma autoridade. Olha, mas com respeito a Deus, não tem rico, não tem pobre, não tem branco, não tem negro, não tem raça, não tem cor, não tem nada. Né? Com Deus, todos nós somos iguais. Basta queremos ouvir a Deus. Se eu quero ouvir a Deus, por menor que eu seja, para Deus não vai fazer diferença, ou maior. Porque para Deus não tem maior e menor. Para Deus não é, pelo contrário, os últimos serão os primeiros. Não tem se tem uma fila para chegar a Deus, mas eu estou lá no fim, pô, eu vou perder. Não vai. Por quê? Porque os últimos serão os primeiros. Quer dizer, para Deus, cada um tem o que seu direito. Né? Deus garante o direito de cada pessoa. Deus direito a saúde, a paz, a alegria, a felicidade, a família abençoada. Você tem o direito, Deus garante seu direito. Agora, o que você tem que fazer? Qual o caminho que você está andando? Tem que reconhecer esse caminho e aceitar esse caminho. E andar por esse caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus não criou o céu e a terra para ser um caos, mas para ser habitado. Vamos agora orar? Amém. Então vamos falar com Deus. Né? Eu quero convidar você nesse momento para que você prepare, né, o copo com água. Coloque agora, eu vou pegar aqui o meu. Tá? Eu quero fazer uma oração em seu favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço neste momento, Deus abençoe esta água e que ao beber esta água, essa pessoa participe das virtudes do Teu poder. E que através deste programa, Senhor, possamos levar, Senhor, que o Espírito Santo dê um entendimento, e o que nós falamos aqui não sejam palavras, mas seja espírito e vida para mudar a situação, a história desta pessoa que está nos assistindo. Pois assim eu entrego nas Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Participe da água. Graças a Deus, né? Agora, só depende de você. Faça a sua parte, que Deus vai abençoar. Eu quero convidar você a participar com a gente, né? Numa das reuniões, na rua Tiradentes, 2928, entre Osório e Deodoro. Segunda, quarta, sexta, 8 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 7h30 da noite. E no domingo, às 8 da manhã, às 3 horas da tarde e às 18 horas. No bairro Fátima, na rua José de Alencar, 211. Aí no bairro Fátima, às segunda e sexta-feira, 7 da noite. E no domingo, às 10 horas da manhã.
Também na cidade de Antonina, na rua Conselheiro Alves de Araújo, 267, ali no centro, no Paraná, né? No centro de Antonina, no estado do Paraná, na cidade de Antonina, no litoral, né? Na rua Conselheiro Alves de Araújo, 267. Também 3 da tarde, 7h30 da noite, segunda, quarta, sexta e no domingo, 8h30 da manhã e 18 horas. Tá certo? Que Deus abençoe a todos, né? Até o próximo programa. Acabamos de apresentar